né? Os selos, as trombetas, as taças, né? E então, por isso que eu entrei nisso. E isso, na verdade, acrescentou 2 encontros a mais ou menos. Eu penso que hoje a gente pode chegar até o Armagedon, e aí, na semana que vem, nós podemos fazer a última lição, que seria, então, o milênio e o novo céu e a nova terra. A não ser que vocês queiram, assim, ver bem os detalhes desse quadro, né? Que ele pode ser bem interessante também. Mas a pandemia, pelo jeito, não vai terminar tão cedo, né? Então, eu vou fazer uma enquete essa semana aí no grupo aí, daí cada um pode dar a sua opinião a respeito disso. Eu gostaria que falassem daí o que gostariam, né? Tá bom. Então, continuando o parênteses, a gente vai dar uma olhada aqui, então, de novo, no Eventos da Tribulação. Então, nós estamos vendo aqui os selos, as trombetas e as taças, né? Que envolve um período que vai, eu acredito que até um pouquinho antes da tribulação, até no final da tribulação, não depois, tá? E a maior parte, agora, isso que a gente vai ver hoje, que são as taças da ira, né? São a partir do meio desse período da tribulação, que é os 7 anos e meio. E os 3 anos e meio, né? Então, dentro desse período, né, que a gente continua trabalhando, e dentro do quadro completo, então, os 7 anos da tribulação, né, que culmina com a volta de Jesus. Então, indo aqui para o capítulo 10, né, vocês, se tiverem a Bíblia aí, podem abrir, né? Nós vimos as trombetas, né, na semana passada, e o que cada uma mais ou menos dizia. E então chegamos no capítulo 10 com o anjo e o livrinho. Aqui nós temos um mistério. Se vocês lerem o texto, e depois vocês podem ler com calma, né? Porque eu não quero me deter muito nesse quadro, né? Vocês vão ver que não existe aqui uma revelação muito clara, muito específica, né? Fica uma coisa assim que é tipo um segredo, né? E eu não quis gastar muito tempo em cima disso porque eu não vi aí muito material que nos interesse, né? Mas de qualquer forma, a figura que é descrita, eu gostei muito dessa imagem que descreveu exatamente, né? A imagem que ele descreve aqui, né? Que é um anjo, um pé sobre o mar e sobre a terra, levantando a mão direita para o céu, com um livrinho na mão esquerda e coberto com uma nuvem, com um arco-íris em volta da cabeça. Então, essas figuras de Apocalipse que são as que mais despertam, então, essa curiosidade desse mistério, né? Em cima de Apocalipse. Então, tem interpretação para isso aí também, mas eu não achei muito relevante para isso que a gente está andando até agora. Então, depois desse anjo aparecer, então, chegam as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, elas aparecem exatamente em que ponto eu não sei bem direito, se é antes na primeira metade ou só a partir da metade, exatamente, né? Mas o que eles fazem é que eles começam a pregar o evangelho, né? E nós já vimos esse quadro na lição número 4, se eu não me engano, tá? Mas eu vou ler o texto aqui. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro.
se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas, ele vencerá e as matará. O interessante é que ele vai matar elas, elas vão ficar mortas lá, jogadas na rua, mas depois elas vão ressuscitar de novo e vão ser levadas para o céu. Tá? Então, é bem interessante. E logo depois, então, a 7ª trombeta, porque nós vimos as 6 trombetas, né, até aqui, e agora chegamos, então, na 7ª. A 7ª trombeta, ela tem, então, 2 aspectos aqui. Tu pode ler, Denise? Acho que é casos, né? Hã? Oi. 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 Só um pouquinho que nós vamos desligar o fone da minha irmã. De novo ela, né? Deu? Pode falar? Pode Denise. A Denise vai ler. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Tá. Esse slide a gente também já tinha visto, né? Na 4ª lição, né? E eu acho muito interessante que aqui aparece a Arca da Aliança, né? Então, quando apareceu o templo, for reconstruído o templo em Jerusalém, essa Arca da Aliança precisa estar lá. Aqui, acredito que seja uma visão espiritual da Arca da Aliança, porque eu creio que a Arca da Aliança ainda vai ser resgatada aqui na Terra. Eu sei onde que ela está. Pode parecer engraçado, né? Muitos arqueólogos procuram essa arca, né? E tem um lugar, então na Etiópia eu falei já que tem um monte de gente que procura por lá, tem vários lugares onde que ela deveria estar, mas eu acredito que ela está em Jerusalém, né? Então esse é um bom assunto para um debate aí numa mesa redonda aí um dia, é muito legal, né? Tem algumas coisas aí que evidenciam isso. Então, passando para frente, então agora chegamos então na Mulher e o Dragão. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, porque na verdade esse é um quadro mais do passado, né? Aqui é o capítulo 12, né? Versículo de 1 a 6, né? Então, se vocês lerem, vocês vão ver a mulher grávida vestida de sol, lua, estrela representa Israel. E o que acontece? O dragão, né, que é Satanás, ele ele persegue essa mulher e ela está grávida, ela vai ter um filho e o dragão vai tentar matar esse filho.
Mas esse filho, então, ele é resgatado, escondido, né? E a mulher é escondida no deserto. Isso representa, então, Israel, e a criança que nasce é Jesus. Então, isso aconteceu. Quando Jesus nasceu, né? Ele teve que se esconder dos reis e do mundo político, porque de muitas formas tentaram matar ele, né? E depois então ele aparece já com 30 anos de idade e ele não foi reconhecido, inclusive porque ninguém de fato sabia onde que ele estava e quem ele era. Mas Satanás perdeu a vez dele. E aí ele aparece, Satanás ele tem a oportunidade de fazer alguma coisa só quando ele é no dia do batismo, quando ele logo depois é levado para o deserto, faz o jejum de 40 dias, e aí Satanás vem e tenta ele. Então, essa é a visão então que é dada para João a respeito dessa parte da história. Certo? Depois do capítulo 12, então, vem... no capítulo 12 ainda, né? Tem a expulsão de Satanás, né? Apocalipse 12, versículo 7. Alguém gostaria de ler para nós esse texto aí? Eu posso ler. Tá bom. 7 até onde? Até o 12. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Então, aqui, nesse período da tribulação, a gente vai ver de forma muito clara e definida Satanás fazendo tudo o que ele pode para fazer aquilo que ele quer fazer, né? Então, essa guerra no céu, né, é colocada aqui em Apocalipse como se fosse nesse período da tribulação, né? Mas eu acredito que quando Jesus ele venceu a morte na cruz, ele venceu Satanás também. E a partir dali, então, a gente tem uma descrição aqui dessa luta, né? Porque aqui diz, né, que no versículo 10 ainda, né? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então, é todo esse período da igreja, porque hoje nós temos vitória sobre Satanás. Então, a gente pode enfrentar Satanás. Quando alguém fica endemoniado, por exemplo, né,
a gente pode expulsar esse demônio em nome de Jesus. Então, isso fica muito claro, essa vitória. Por quê? Porque não somos nós que somos vitoriosos sobre Satanás, mas Jesus é. E essa derrota ele já sofreu. Então, agora vai ter pouco tempo para ele ainda, então, explodir com todo o resto da ira dele. E isso vai, então, ficar bem claro e manifesto nesse período da tribulação. Então, todo esse tempo, né, Satanás ele tem trabalhado para tentar desarticular o mundo da melhor forma que ele puder. Certo? Então, porque aqui tem um ponto também que é muito importante, né? Que ele está como acusador junto a Deus, né? E a partir desse momento, então, ele não estava mais como lá no texto de Jó, né? Que ele ia até o trono, né? Que ele ia até o céu, e aí ele podia pedir para Deus o direito lá de torturar Jó, né? Então isso não acontece mais com a gente hoje. Ele não tem mais esse direito de fazer isso com a gente hoje. Certo? Então Satanás e seus anjos são expulsos do céu e aparece então chega o anticristo. Então de novo, né, deve ser um judeu provavelmente, porque ele precisa ser aceito como Messias. Ele recebe o poder do dragão, que eu expliquei lá no começo, e vai ser ferido de morte, mas não vai morrer. Então, a ideia é sempre de que é alguém que foi ferido de morte. O Papa João Paulo II, alguém deu um tiro nele, né? E ele não morreu, e depois, inclusive, foi lá na prisão, depois perdoar o cara que atirou nele. Então, quando ele levou aquele tiro, ele não morreu, todo mundo disse, olha, viu, disse que era o Papa, o anticristo e coisa e tal, né? Só que não era, né? E a gente pode se enganar muitas vezes ainda, mas certamente quando o anticristo ele se manifestar, vai acontecer isso com ele. Eu acredito que ele vai ficar como morto, as pessoas vão acreditar que ele morreu, mas aí ele vai reaparecer de novo. Então, até como testemunho. Como a gente já viu um pouco da besta aí, então vamos passar para frente. Se bem que nem tudo, né? Então, começa a batalha. Que a gente viu aqui é uma recapitulação dessa questão da besta. Então, vimos na quarta lição a besta que emerge do mar, e a outra besta que vem da terra, que recebe poder para honrar a besta, e o trabalho delas para levar as pessoas a se revoltarem contra Deus. Então, em Apocalipse 13, 16 a 18, né, fala a respeito da marca, né? Então, no versículo 16 e 18, diz aqui, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Lembra que eu deixei, junto com a primeira lição, uma folha ali com os nomes que o Papa leva no chapéu que ele leva na cabeça, né? Então, ainda continua afirmando, né, que a gente tem que cuidar, que isso pode ser apenas uma especulação, tá? A gente, no que se refere a Apocalipse, as nossas convicções, elas precisam realmente esperar para as coisas ir acontecendo, tá? Porque foi já levantado muitas teorias e apontado muitas coisas assim muito claras. Não, isso vai ser assim, assim, assim. E o tempo passou e as coisas não aconteceram dessa forma. Então, só que, ao mesmo tempo, se a gente pode ir juntando
esse tipo de informação a gente vai guardando numa gaveta, né? E aí, de vez em quando, a gente lembra daquele, né, daquele papel lá que o Luiz ele falou aquele dia, né? Então, é muito, muito interessante. Deixa eu... dá para acessar, será? Mas por quê? Dá, tá. Se eu entrar nisso, daí vai demorar muito. Mas vocês devem ter isso no material que vocês já receberam. E é interessante sempre dar essa olhada. Aqui tem uma coisa que vocês sabem que hoje, no mundo inteiro, está se colocando, já se criou um sistema onde que todas as informações a nosso respeito, elas estão sendo condensadas cada vez mais num único ponto de informação, né? Então, hoje já se pode colocar, por exemplo, num número, né? Tudo que a gente precisa a respeito da gente. Eu fico sempre admirado quando em determinados lugares a gente chega e eles já sabem o nosso CPF, inclusive. E ao falar do nosso CPF, eles também já têm um monte de informações a nosso respeito que a gente nunca deu naquele lugar. E daí, de onde que tiraram tudo isso? Isso sempre me apavora, né? Mas eu entendo também que nesse momento, né, das coisas como elas estão transcorrendo, nós não temos que ficar preocupado ou se cuidando. Não posso botar o número da besta na minha mão ou na minha testa, porque nós não chegamos na tribulação. Eu acredito que isso só vai acontecer a partir do momento que o planeta todo ele tiver unificado numa só liderança, tá? E aí aqueles que discordarem dessa liderança é que vão começar a não querer permitir que esse número seja colocado na testa ou na mão, que provavelmente vai ser feito desse jeito. Então, enquanto que não aconteceu o arrebatamento, eu acredito que a gente não precisa se preocupar com isso. O método de fazer isso, ele vai ser desenvolvido até chegar nesse ponto. Já tem hoje, né? Dá para fazer, botar na mão ou na testa sem hoje tem um chip do tamanho de um grão de arroz, né? Já poderia ser dessa forma, mas eu acho que vai ser bem mais fácil e menos indolor também do que isso. Mas vai ser uma coisa que não vai deixar de acontecer. Na verdade, hoje, se a gente estiver conversando sobre essa questão de informações, né? Muita gente vai estar dizendo, mas isso ia facilitar muita coisa, imagina, eu não preciso mais levar cartão de crédito, não preciso mais levar dinheiro, né? Só passa aqui um scanner aí na minha testa ou no meu pulso, né? E aí é descontado ali, já tem filmes de ficção, né? Mostrando esse tipo de padrão, né? Então, não temos que ficar lucubrando, né? Ou caçando bruxas, né? Em relação a esse assunto. Porque eu vejo muita gente assim, meio que em pânico a respeito dessa questão. Principalmente cristãos mais antigos, né? Que já têm lidado com essa ideia há mais tempo, né? Então, nossos pais, né, e os nossos avós, eles nem imaginariam a tecnologia, que a tecnologia chegaria até esse ponto. Aqueles que já morreram, né? Porque hoje tem velhinho de 90 anos de idade aí lidando direitinho com o celular, né? E com toda a informação que a mídia tem. Mas era mais um comentário que eu queria fazer em cima dessa questão do 666, porque quem tiver o controle desse número, né, é que também vai ser identificado como a besta, né? Porque de uma forma ou de outra, esse número vai representar quem ele é, ou a gente vai identificar esse número nessa pessoa, tá? De alguma forma, esse número vai ser identificado nessa pessoa. Muito bem, passando para frente. Então, as 144 mil testemunhas que aparecem aqui no capítulo 14,
elas apareceram também em Apocalipse 7, de 1 a 8. Elas são, então, 144 mil judeus que, no momento, no meio da tribulação, quando o anticristo se manifestar, quando ele se revelar, eles vão ser enviados como missionários pelo mundo inteiro para falar a respeito de Jesus, que é o Messias, porque a partir desse momento o povo de Israel vai reconhecer Jesus como sendo o Messias. Que até agora eu já tinha falado para vocês, eles não reconhecem Jesus como Messias. E eles ainda estão esperando o Messias. Então, quando o anticristo ele for aclamado e aplaudido e recebido por eles, e eles perceberem que ele não é de fato aquilo que a Bíblia diz que ele seria e que deveria ser, aí então eles vão acordar. E essas 144 mil testemunhas então vão sair pelo mundo falando do Evangelho, e elas vão então ser perseguidas e mortas por causa disso. Então, vão sofrer bastante. Aí nós chegamos, então, no capítulo 14 ainda, do versículo 6 até o 12, nós chegamos, então, em 3 anjos, né, que vão declarar 3 coisas aqui. Primeiro, versículo 7, eles vão... eu vou ler do 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse evangelho eterno é a mensagem daquilo que vai ser para sempre, né? E eles vão... então, esse primeiro anjo, ele diz isso, né? O segundo anjo, então, ele vai anunciar a queda da Babilônia, versículo 8, né? Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A partir desse momento, quando ele manifesta isso, é que vão começar essas coisas, né? E no 9, ele diz ali que quem receber o número da besta, né, ele vai ser castigado por isso. Então, por isso que se entende que muitos vão fugir, vão evitar receberem esse número. Eles não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder fazer nada. Então, eles vão ser bastante perseguidos nesse período. E isso se crê que vai ser no segundo período da tribulação, os 3 anos e meio do fim. E aí uma voz do céu, no capítulo 14 ainda, então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, esse é o pessoal que vai morrer no segundo período da tribulação, e foi anunciado aqui com essa voz do céu. E aí, no capítulo 14, então, fala da colheita do fim dos tempos. Nesse momento, versículo 14 diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Então, aqui nesse momento vai ter a colheita dos justos. A colheita dos justos, na verdade, vão ser os que se converteram durante esse período, né? Que vão morrer nessa segunda metade da tribulação. E aquele que
no 17, então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte, e que tinha foice afiada, dizendo: pegue sua foice afiada e ajunte os cachos de videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou sua foice na terra, juntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aqui está falando já de Armagedon, né? E também a separação entre aqueles que ainda se salvaram, né, nesse período. Provavelmente as pessoas que se converteram pela pregação das duas testemunhas e pela pregação dos 144 mil, tá? Que provavelmente são pessoas que já foram impactadas no momento do arrebatamento, aonde que a igreja foi levada da terra, e por isso, então, eles estão abertos para entender o evangelho e ter uma atitude mais séria com Jesus. Os outros são aqueles que não se arrependeram de forma alguma, né? E aí nós vamos ver agora nos flagelos, que a gente começa no capítulo 16, né? O porquê que eles vão ser pisados dessa forma, né? Ou que vão ser esmagados dessa forma. E é muito interessante que aqui o quadro, né, que ele coloca aqui no versículo 20, o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Gente, isso é muito sangue. Agora, se isso é literal ou apenas figurativo, de qualquer forma, é muita gente que vai morrer, tá? E aí eu acredito que esse é o momento da última guerra, né, da Batalha do Armagedon, que muitos versículos apontam nessa direção. Então, finalmente, os anjos com os últimos flagelos, as taças da ira de Deus. Capítulo 15, 1 até o 16, 1. Então, a descrição desse momento é essa figura aí, mais ou menos, que coloca, né? Que vai do 15, do versículo 5, né, até o 8, né? Do 1 até o 8. Que dá mais ou menos essa imagem aí. Então, dizem que imagens falam mais do que muitas palavras, né? Então, vocês podem ver ali os anjos com essas bacias que eles têm na mão, é para ser taças, tá? Eu acho que o cara quis deixar bem claro a taça e fez ela meio exagerada, né? Fora de proporção. Então, o primeiro flagelo aqui. Como as trombetas e os selos, né, eles foram muito separados, né? Aqui eu consegui encontrar uma imagem com tudo numa imagem só. Então fica um pouco melhor. Primeiro flagelo, capítulo 16. O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então, quem é que recebeu as úlceras? Aqueles que tinham a marca da besta, tá? Então, primeiro quadro aqui, né, úlceras. A gente vai ver essa imagem no Egito, tá? Quando Moisés ele manda as pragas do Egito. Então, úlcera foi uma das pragas, tá? O segundo flagelo, né? O anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Então, aqui o segundo quadro, né? Imagina o mar todo se transformando em sangue e todos os animais do mar morrendo.
Nossa, só de imaginar eu penso que é uma loucura. Eu tive a oportunidade de ver uma vez uma infestação da praia aqui no Rio Grande do Sul de água-viva, né? Chegou a dar assim, olha, não dava para caminhar na areia, na praia, de tanta água-viva. Então, o primeiro dia que elas vieram para fora, né, foi assim um troço assustador. No outro dia, foi um fedor, né, porque elas começaram a se deteriorar. Então, vai ser isso mais ou menos que vai acontecer com o mar. O terceiro flagelo, então, ele é parecido com o primeiro. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber, é o que merece. Ouvi uma voz ao altar que dizia: Certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, esse flagelo, ele vem em contrapartida ao assassinato de todos os cristãos, de todos aqueles que se declararam em relação a Jesus, nesse período da tribulação. O quarto flagelo, então, e é interessante, então, que o segundo e o terceiro flagelo, eles aconteceram no Egito também, que Moisés, então, por ordem de Deus, então, transformou a água toda em sangue, né? E aí alguém pode perguntar assim, tá, mas e como é que eles sobreviveram? Eles tomaram vinho. Eles tinham vinho para tomar. Só pode ter sido dessa forma, porque a água tinha se transformado, né, em sangue. Então, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Aqui, eu acho que é muito importante essa última frase desse versículo 9, tá? Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Mesmo acontecendo essas coisas, aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que aclamaram o anticristo, que receberam o sinal dele na testa ou na mão, tá? Eles continuaram nessa atitude. Então, as pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus. Eu vejo uma atitude, nós estamos vivendo hoje um momento em que o mundo, a gente pode chamar da apostasia, grande apostasia. O mundo está apostatando contra Deus, ou seja, ele está se revoltando contra Deus, ele está negando a Deus, ele está rejeitando a Deus, ele diz que Deus não existe. E quando eu estava olhando isso aqui hoje à tarde, eu me lembrei daquele túnel de São Gotardo, na Suíça, na França e na Suíça. Se alguém de vocês viu, né, então sabe do que eu estou falando. Se alguém não viu, dá uma olhada, né, bota lá na internet, construção do túnel de São Gotardo. Aí vai ter uma cerimônia, e essa cerimônia ela é extremamente pagã. Ela não é claramente pagã, ela é extremamente pagã. E me lembro que aparece uma cena que a Angela Merkel, né, a presidente da Alemanha lá, a primeira-ministra da Alemanha, ela está lá, e eu não sei, eu interpretei dessa forma, mas me pareceu que ela e os outros líderes que estavam com ela, eles ficaram constrangidos, né, de tão descarado que foi aquele negócio. Mas há uma rebeldia e uma afronta clara em relação à fé cristã, em relação a Deus, naquele ritual que eles desenvolveram lá. E ali tem algumas cenas que foram interpretadas por essas pessoas de Apocalipse, mas onde
Jesus não é o vencedor, Jesus é o derrotado. Então, se vocês tiverem tempo, não tiverem nada para fazer, querem ver uma coisa curiosa, é um pouco chocante, tá? É um pouco meio filme de terror, a Ruth estava dizendo aqui do lado, né? Mas é muito claro isso, e isso aconteceu agora faz uns 3 ou 4 anos. Não é 10 anos, não. É uns 4 anos atrás. Quando foi completado o túnel de São Gotardo lá. Então, o importante é isso, né? Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Então, a gente pensa que Deus às vezes é muito duro, mas não, né? É que se alguém ignora ele e se revolta contra ele, ele vai dar de acordo com aquilo que a pessoa também escolheu fazer. Quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O rei da besta ficou em trevas. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. De novo, não se arrependeram das suas obras. É interessante que aqui Satanás, né, mesmo, ele dá um blackout, cortam a luz, Deus corta a luz dele, né, fica sem luz elétrica lá no lugar lá, fica tudo na escuridão. É curioso isso, né? Eu não sei como é que seria isso, mas Deus, ele demonstra o poder que ele tem sobre o inferno nesse momento. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja sua vergonha. Então ajuntaram os reis um lugar que em hebraico se chama Armagedon. É uma coisa muito interessante, né, que o rio Eufrates ele vai secar para poder vir o exército da China. Há poucos dias atrás, estava vendo alguma coisa sobre a China e o desejo da China de dominar o mundo. E aí ficou muito claro que a China hoje tem o exército mais numeroso do mundo. Se eles quiserem hoje invadir um outro país, eles têm gente que chega para entrar em qualquer país e dominar tudo. Só tem um problema. Eles estão lá do outro lado do planeta. E eles não têm como mover esse exército todo numa só vez. Eles têm navios também, mas não tem navio suficiente. No entanto, se esse exército marchar por terra, por onde ele passar é que nem uma nuvem de gafanhoto que não chegou para nós, graças a Deus, né? Então, uma nuvem de gafanhoto, sabe, que vai varrendo tudo. E esse exército é o que vai chegar lá em Israel no momento do Armagedon. Então, no versículo 16 diz ali, então, ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse lugar, ele existe em Israel. E quando eu estava fazendo meu curso de teologia, meu professor de geografia bíblica, ele teve em Israel e ele teve nesse lugar que se chama de Vale de Armagedon, inclusive, né? Ele tem outro nome que agora esqueci, né? Mas ele disse que um grande general, depois da Segunda Guerra Mundial, chegou naquele lugar e ele disse assim, ó, se tem um lugar no mundo onde que dá para movimentar todos os exércitos da Terra numa vez só, é aqui. Tá? É uma planície, é um vale muito, muito grande. E aqui ele diz 300 quilômetros de
de extensão de sangue que vai chegar até ao arreio dos cavalos, né? Isso é um poço de sangue, uma lagoa de sangue, né? Eu acredito, né, que essa batalha vai ser um troço assim muito impressionante, porque a Bíblia diz que vai acontecer. E aí eu não creio que seja figurativo. Talvez seja figurativo o cavalo, ser uma poça de sangue desse tamanho, né? Mas, bem, é muito impressionante de qualquer forma. E, finalmente, então, o sétimo flagelo. Então, o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário ao lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Continuaram blasfemando, continuaram se revoltando, continuaram, né, não se arrependendo. Então, eu imagino também uma pedra de 30 quilos cair do céu, gente do céu, né? Não para nada no caminho dessa pedra. Mas é uma descrição também que a gente não vai ver, a não ser que, não me lembro quem é que falou, será que não vai ter uma janelinha lá de cima que a gente vai poder espiar as coisas acontecendo aqui embaixo? Se vai acontecer, eu não quero ver, porque não me interessa desgraceira de ninguém, né? Mesmo daqueles que não quiseram amar Jesus, né? Mas esses são os últimos flagelos. E aí, então, vai estar acontecendo a grande batalha. Esse é bem no limiar ali do final dos 7 anos. Mas ainda tem, então, algumas figuras que a gente precisa conhecer aqui, que está no capítulo 17, a Grande Babilônia. Quem é ela? Eu não vou ler todos os textos a respeito disso, né? Porque a Grande Babilônia seria, eu vou só explicar por cima, né? Seria uma cidade que tem aqui na Terra, né? Que ela se prostituiu. Uma cidade que sempre se vendeu, né? E aí a gente sempre está olhando para a cidade mais poderosa do mundo no momento. Mas tem muitas cidades que já foram poderosas e deixaram de ser. Mas tem uma cidade que é poderosa desde a época de João, e ela não deixou de ser poderosa. Ela não é a mais importante, mas ela continua sendo muito importante. E essa é a Grande Babilônia. E ela é responsável, em grande parte, pelo pecado de toda a humanidade durante toda a história. Nós vivemos num mundo material, né? Num mundo onde que o poder ele está relacionado às grandes cidades. Qual é a maior cidade hoje? Nova York, né? Isso acho que ninguém discute. E em termos de importância, em termos de poder, né? Em termos de número, talvez tenha cidades, talvez não, tem cidades maiores, mas em termos de poder e de importância, ela é Nova York. Mas já foi Londres, já foi Paris, já foi Berlim, né? Já foi Roma, né? Mas de uma forma ou de outra, essa cidade ela manteve o seu poder. Lembra de quando eu falei da estátua de Daniel? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas de ferro. E o último grande país do mundo, o último grande lugar do mundo,
então é barro com ferro, ou a antiga última cidade, né? Que é essa que é de ferro com o barro. Então, vou fazer que nem no Apocalipse 13, ali no 13, 17 e 18, ou né, a última frase ali. Ó. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número do ser humano esse número é 666, tá? Mas essa besta está relacionada com essa cidade, tá? Porque é dali que vem a sedução, né? Os interesses humanos, né? Eles vêm dali. Tá bom. Então, a Grande Babilônia, ela vem aqui montada, então, no dragão, né? E ela vem com uma taça. Ela vem com uma taça cheia de seduções, né? E tem uma coisa aqui. E uma das coisas, deixa eu ver aqui, 17, eu tinha anotado e não botei aqui. No capítulo 17, versículo 4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Então, o pecado do mundo é o que está nessa taça, né? Então, seria representado dessa forma. E no 6 diz ali, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher, que leva a mulher. Então, aqui, a besta, então, ela representa realmente Satanás, né? E aí tem alguns mistérios aqui que a gente pode interpretar, né? Os 10 chifres são 10 reis, e aí são... até tem um enigma ali, né? No 9, aqui está a mente que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então, essa cidade, ela está localizada num lugar onde tem 7 montes. Tá? São também 7 reis. Né? Então, foi constituída a partir de 7 reis. Ou tem 7 reis. Dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Então, tem um enigma bem legal aqui, para quem gosta de charadas, né? Para ficar tentando descobrir, tá? Mas aí isso pode ser um parênteses que a gente pode até ver um pouco mais para frente, ou simplesmente deixar para discutir na hora que a gente fizer um churrasco, uma coisa assim, quando terminar a pandemia, né? Ou, se vocês quiserem, podemos depois abrir esses parênteses depois do curso, se a pandemia não termina, vocês querem continuar fazendo isso na sexta, podemos trabalhar um pouco esses conceitos, né? A partir de perguntas aí, né? O capítulo 18, então, chegamos no anúncio da queda dessa Babilônia, né? Aqui, o Márcios, ele mencionou, há um tempo atrás, Márcios ainda está aí, tá? Ele mencionou o pastor Yuxi. O pastor Yuxi fez uma descrição fantástica desse negócio. Eu gostei muito, né? Mas quando a Babilônia cair, vai ter lamentos por causa da queda dessa cidade. Porque aqueles que se beneficiaram dela, aqueles que que viveram em função dela, né, durante toda a história, eles vão se lamentar.
Então, hoje, por exemplo, né, nós gostaríamos de poder aproveitar as coisas do mundo aqui, né? Ir num shopping, assistir um filme no cinema, depois passar na praça de alimentação e curtir uma boa de uma janta, sabe? E aqueles que não têm nenhum compromisso com Jesus ainda ir depois para uma danceteria, alguma coisa assim, né? E se divertir pra caramba. Então, é isso que a Babilônia, ou essa grande Babilônia, sempre representou, foi sempre o que promoveu, né, no mundo inteiro. Os prazeres que o mundo que a gente vive, ele nos oferece. Esses prazeres, na verdade, são aqueles que nunca nos aproximam de Deus, muito pelo contrário, eles só nos afastam de Deus. Então, tudo o que tem de mundano, né, foi promovido por esse pensamento humano, né? Por essa humanidade desenfreada que se manifesta nas cidades. Eu conheci uma vez, eu tive um amigo que ele foi lá em Curitiba, né? Ele estava muito chateado porque Curitiba não tinha vida noturna. E ele queria voltar para São Paulo, que foi lá que ele nasceu e cresceu, porque lá tinha muita vida noturna, né? Então é interessante que a vida noturna, ela tem coisas boas, né, que a gente pode aproveitar, mas em geral é meio perdição, né? Eu estou sendo bem assim delicado, né, nesse negócio. Mas uma cidade grande é isso que ela oferece, né? Então, o mundo em volta que tinha relação com esses negócios, né, ele vai se lamentar da queda. Mas a ruína vai ser completa e definitiva. Tá? Ela vai desaparecer definitivamente. Porque enquanto que o homem ele está voltado para a prática daquilo que a nossa natureza humana ela quer, né? Ele vai se afastar de Deus. Então a Babilônia precisa desaparecer. Por quê? Porque no final dessa guerra vai começar o milênio e vai começar uma vida com Jesus. Mas então não vai ter nada dessas coisas boas que o pecado ele dá? Não, não vai ter mais essas coisas boas que o pecado dá. Porque, na verdade, o pecado é a deturpação daquelas coisas boas que Deus ele tinha dado e é a deturpação e a distorção, né? Então nós vamos Jesus ele vai trazer um mundo onde que essas coisas que a gente hoje distorceu e deturpou e que fazem com que a gente peque contra Deus, né, elas vão existir, mas elas vão ser boas, elas vão ser usadas de forma adequada, né? Isso não significa que a gente vai fumar maconha lá, tá? Então, um brado no céu, capítulo 19. Não entendi maconha. A Denise não entendeu maconha, mas é porque eu estou dizendo que no mundo que a gente está vivendo hoje, o uso de drogas, né, é uma coisa que as pessoas acham que dá prazer, que dá satisfação, que traz alegria, né? Então, são plantas naturais, Deus ele criou essas coisas também, né? Mas que estão sendo usadas de forma totalmente indevida, né? Então, por isso que muita gente pode dizer, mas então, se essas coisas vão ter lá também, não creio. Vai ter maconha, mas não para fumar. Vai ser um pezinho de árvore, de planta lá. Um brado no céu. Então, Apocalipse 19, versículo 1 a 4. Alguém podia ler para mim? Adilson, pode ler? 1 a 4. Isso. Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe
sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém, aleluia. Então, vocês sabem quando a gente está assistindo a Copa do Mundo e toda a cidade ela está assistindo o jogo e daí dá um gol. Lembra daquele quando se ouve em toda a cidade aquele grito assim, gol, né? E daí tu ouve, né? Parece que quando se está morando dentro de uma cidade, pelo menos acontece isso, né? Então isso aí vai ser muito mais assim, vai ser como uma grande multidão dando esse grito, né? Por quê? Agora chegou no final. A grande batalha de Armagedon, né? Nesse momento lá no céu vai ter as bodas que a gente vai estar naquela festa de casamento. Jesus, o céu vai se abrir e Jesus vai aparecer, tá? Nesse momento, no momento do Armagedon. E a guerra, ela vai começar. Então, o começo de uma guerra não é dias e dias batalhando, é uma batalha, é uma guerra ali. A luta vai começar, né? E aí vai ter aquele tempo para todo mundo se matar, né? E aí Jesus ele vai descer. O monstro e o falso profeta vão ser presos e os seus exércitos vão ser derrotados, tá? Morre 1/3 da população nessa guerra. Amém? Então, essa batalha, essa última batalha, ela é, na verdade, o cume, né, das trombetas, ou dos selos das trombetas e das taças da ira. Muitas dessas coisas, elas vão fechar junto, né? Elas vão andar paralelas e vão terminar todas nesse momento, né? Um quadro um pouco mais claro para os dias de hoje. Israel, quando percebeu que o anticristo não é o Messias, mas é o anticristo, ele simplesmente se revolta contra o sistema que vai ser estabelecido no mundo inteiro, né, de uma unidade de poder só. Eles, então, vão espalhar a gente pelo mundo falando do Evangelho, e essas pessoas que vão falar do Evangelho só vão provocar ira cada vez maior do mundo contra Israel. E aí o troço vai fervendo, vai fervendo. Todas essas coisas, esse castigo que vai acontecer para a humanidade, aquelas 2 testemunhas que gospem fogo, depois 144 mil vão orar, não, os 2 testemunhas para não chover, as 144 mil também têm poder, né? E todas as coisas que Deus, os flagelos, essas coisas que Deus vai derramando, só vai irritando cada vez mais aqueles que não querem saber nada de Deus, e aí vai culminar nesse momento. Então, os exércitos do mundo inteiro vão cercar Israel e vão tentar definitivamente acabar com Israel, de uma vez por todas. Desde Roma, Israel o mundo tem tentado destruir a nação de Israel, que são os judeus, tá? E 2000 anos depois, mesmo depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, o judeu continua aí, né? E eu vou dizer assim para vocês, eita povinho danado de ruim, tá? Porque tenta fazer negócio com o judeu, tu vai ver, tu vai sempre sair perdendo, né? Melhor fazer sociedade com ele, porque daí tu sai ganhando. Mas se tu fizer algum negócio, normalmente ele leva vantagem sobre ti, tá? Agora, se tu amaldiçoar ele, tu vai ser amaldiçoado. No entanto, se tu abençoar ele, tu vai ser abençoado. É o que a Bíblia diz. Então, esse povinho miserável, né, é a menina dos olhos de Deus. E aí, no final, eles vão estar ainda preservados. E nessa batalha, provavelmente, não vai ser nem eles que vão batalhar.
Lembra quando o Império Assírio estava cercando Israel? Eu dei um estudo agora há pouco tempo atrás ainda. O pessoal estava morrendo de fome dentro de Samaria. Não foi Jerusalém, foi Israel na Samaria. E aí uns leprosos que estavam do lado de fora, eles pensaram, bem, né, se a gente continuar aqui, a gente vai morrer de fome. Então, vamos até lá no acampamento dos assírios, quem sabe eles nos dão comida. E chegaram lá, eles tinham sumido. De um momento para o outro, eles foram embora. E o povo de Israel não precisou lutar. Deus lutou. E assim também vai acontecer no Armagedon. É Deus que vai lutar contra eles. E Jesus vai descer com o exército e eles vão prender Satanás, a besta, o falso profeta e toda essa turma e vão jogar no inferno. Isso a gente vai ver então na última aula semana que vem. Amém? Amém. Okay. Tu não deveria falar que o judeu é povinho desgraçado. Eu estou falando que nem a Denise disse que ela está me xingando porque eu chamei o judeu de povinho desgraçado. É que eu estou falando que nem um inimigo de judeu, não como um amigo. Mas isso é só fictício, tá? Eu amo o judeu. Ironia. É uma ironia, ela tem dificuldade com ironia. Mas pode abrir seus microfones agora e quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar, porque eu descobri agora também que já é 9h22 e eu não consigo eu não consigo olhar para o relógio e ninguém me cutucou também, ninguém reclamou. Mas a gente nem viu passar. Não? Nossa. Foi bom. É. Que bom, então, né? Olha, gente, eu tentei ser assim um pouco mais superficial, né? Não tão detalhista, e vocês viram que tem bastante detalhe, né? Mas está dando para construir uma ideia aí? Uhum. Oi, Grazi. Tudo bem? Oi.